em uma visita à fazenda de um amigo após sofrer um colapso de estresse. Ele se apaixona enquanto redescobre valores verdadeiros em meio à natureza. Prepare-se para uma surpreendente história de amor. Deixe nos comentários de onde você está assistindo a esse vídeo e faça parte deste momento especial. Maurício Ramos olhou pela janela de seu escritório no 30º andar. São Paulo se estendia a seus pés, um mar de concreto e luzes que nunca descansava. Aos 32 anos, ele havia conquistado tudo o que um homem poderia desejar. Era dono de uma das maiores consultorias financeiras do país, possuía 3 apartamentos de luxo, carros importados e uma conta bancária com mais zeros do que conseguia contar. Senhor Ramos, sua reunião com os investidores japoneses está marcada para as 16 horas. E não esqueça do jantar beneficente às 20 horas, informou sua secretária pelo interfone. Obrigado, Paula, respondeu automaticamente, sem desviar o olhar da cidade. Já não se lembrava da última vez que havia sentido algo além de exaustão. As noites eram cada vez mais curtas, os dias cada vez mais longos. Enquanto seu patrimônio crescia, algo dentro dele parecia murchar. Quando seu celular tocou, pensou em ignorar. Mais um cliente, mais um problema. Mas ao ver o nome na tela, um raro sorriso surgiu em seu rosto. Tiago, quanto tempo? Tiago Almeida era seu melhor amigo desde os tempos da faculdade. Enquanto Maurício havia seguido o caminho das altas finanças, Tiago havia escolhido um caminho diferente. Após alguns anos em um banco de investimentos, abandonou tudo para administrar a fazenda da família no interior de Minas Gerais. Maurício? Meu amigo, estou tentando falar com você há semanas. A conversa fluiu fácil, como sempre acontecia entre eles, até que Tiago tocou no assunto principal. Escuta, estou preocupado com você. Paula me ligou. Minha secretária te ligou por quê? Porque você desmaiou durante uma reunião semana passada e não contou para ninguém. Ela disse que você tem trabalhado 18 horas por dia, não come direito, não dorme. Maurício sentiu uma pontada de irritação. Odiava parecer fraco. Foi só cansaço, nada demais. Nada demais. Seu médico falou em iminência de colapso nervoso. Isso é sério, cara. Houve um momento de silêncio antes de Tiago continuar. Estou te convidando para vir para a fazenda. Passar umas semanas aqui, longe dessa loucura. Ar puro, comida, de verdade, sem reuniões, sem celular tocando a cada minuto. A primeira reação de Maurício foi recusar. Tinha projetos importantes, clientes esperando, metas a cumprir. Mas então sentiu uma tontura súbita e teve que se apoiar na mesa. Você ainda está aí? Perguntou Tiago. Estou. Então, o que me diz? Maurício olhou para a agenda lotada em sua mesa, para os relatórios financeiros que precisava revisar, para os e-mails não respondidos. Então olhou novamente para a cidade lá fora, cinzenta apesar do sol. Quando devo chegar? No final daquele dia, Maurício informou sua equipe que tiraria férias pela primeira vez em 5 anos. Ninguém acreditou. Após 3 horas de estrada, e mais 40 minutos por uma estrada de terra, Maurício finalmente avistou a fazenda Horizonte. Nada de grandioso ou ostensivo, apenas uma casa principal de 2 andares pintada de branco, construções anexas bem cuidadas, um grande celeiro vermelho, um pequeno galinheiro com algumas galinhas soltas e pastos que se estendiam até encontrar uma área de mata nativa. Seu carro luxuoso, impecável ao sair de São Paulo, estava agora coberto de poeira. Maurício estacionou em frente à casa principal, onde Tiago já o esperava com um largo sorriso. Finalmente, o grande executivo se dignou a visitar os caipiras. Brincou Tiago abraçando o amigo. Maurício sorriu retribuindo o abraço. Tiago parecia diferente do executivo estressado que conhecera em São Paulo. Estava bronzeado, com os músculos mais definidos e, principalmente, parecia genuinamente feliz. Este lugar é interessante, comentou Maurício, olhando ao redor, com certo ceticismo. Interessante? Isso é tudo que tem a dizer? Vamos, vou te mostrar onde vai ficar. Enquanto caminhavam, Tiago explicava sobre as atividades da fazenda. A criação de gado leiteiro, a produção de queijos artesanais,
as hortas orgânicas. Maurício ouvia com educação, mas seu olhar traía o tédio. Isso mudou quando, ao virarem uma esquina, deram de cara com uma mulher tentando controlar um bezerro recém-nascido. "Carolina precisa de ajuda?" perguntou Tiago. A mulher virou-se e Maurício sentiu algo estranho no peito. Ela não era o tipo de mulher com quem costumava sair em São Paulo, nada de salto alto ou maquiagem impecável. Carolina usava botas sujas de barro, jeans desbotado e uma camisa xadrez com as mangas dobradas até os cotovelos. Seu cabelo castanho estava preso em um rabo de cavalo desalinhado, e havia manchas de terra em seu rosto. E ainda assim havia algo nela, talvez os olhos verdes intensos ou o sorriso espontâneo que o pegou desprevenido. "Consegui, mas obrigada, Tiago", ela respondeu, ajeitando o bezerro numa área cercada. Então, notou Maurício. "Você deve ser um amigo da cidade. O Tiago não para de falar sobre você." Maurício Ramos, ele estendeu a mão, sentindo-se estranhamente formal. "Carolina Almeida", ela respondeu, tirando uma luva de couro para apertar sua mão. "Irmã desse folgado aqui." O toque de sua mão, calejada, mas surpreendentemente suave, durou apenas um instante. "Carolina é veterinária", explicou Tiago. "Trabalhava em uma clínica em Belo Horizonte, mas voltou para a fazenda há 2 anos. "Para cuidar de bezerros?", perguntou Maurício, sem conseguir esconder o tom de condescendência. Carolina ergueu uma sobrancelha. "Entre outras coisas, dirigimos um centro de reabilitação para animais selvagens resgatados, e as vacas leiteiras também precisam de cuidados, sabia?" Antes que Maurício pudesse responder, o celular em seu bolso vibrou. Automaticamente ele o pegou. "Por favor, diga que você não trouxe trabalho para cá", disse Tiago, revirando os olhos. "É apenas uma mensagem importante. 2 minutos." Enquanto Maurício se afastava para responder, ouviu Carolina comentar com o irmão. "Então esse é o seu amigo milionário? Ele sempre parece ter engolido um limão." Maurício fingiu não ouvir, mas algo naquele comentário o incomodou mais do que gostaria de admitir. O jantar na fazenda foi uma experiência diferente para Maurício. Acostumado a restaurantes refinados, encontrou-se numa grande mesa de madeira rústica, com pratos simples, mas saborosos, preparados com ingredientes da própria fazenda. "Então, Maurício, o que você achou da Fazenda Horizonte até agora?", perguntou Dona Cecília, mãe de Tiago e Carolina. "É diferente do que estou acostumado", respondeu diplomaticamente, sentindo o olhar de Carolina sobre ele. "Diferente? Como?", a veterinária provocou. "Menos glamurosa, menos sofisticada?" "Carolina", advertiu Tiago, mas Maurício fez um gesto indicando que não se importava. Na verdade, estava pensando que é mais autêntica. Em São Paulo tudo parece artificial às vezes. Carolina pareceu surpresa com a resposta, mas seu semblante suavizou apenas ligeiramente. "E o que exatamente você faz lá em São Paulo, além de usar ternos caros?", ela perguntou entre garfadas de arroz. "Sou consultor financeiro. Ajudo empresas a maximizar seus lucros, encontrar investidores, expandir operações. Ou seja, ajuda os ricos a ficarem mais ricos", concluiu Carolina. "Carolina", exclamou Dona Cecília constrangida. Maurício percebeu que estava sendo julgado por alguém que mal o conhecia. Em vez de se irritar, decidiu provocar também. "E você? Passou anos estudando veterinária para acabar aqui, fazendo o que qualquer peão poderia fazer?" Um silêncio tenso caiu sobre a mesa. Tiago parecia pronto para intervir, mas Carolina não precisou de ajuda. "Não, Maurício. Estou aqui porque este lugar significa algo para mim. E não são apenas vacas ou bezerros. Temos um projeto de conservação e reabilitação de animais selvagens que salvou mais de 200 espécies ameaçadas nos últimos anos." Ela se levantou, os olhos verdes faiscando. "Se quiser conhecer o projeto amanhã, talvez entenda que há mais valor no mundo do que ações e dinheiro. Obrigada pelo jantar, mãe." E saiu, deixando um Maurício desconcertado para trás. "Desculpe", ele murmurou para Dona Cecília. "Não foi minha intenção." "Não se preocupe, meu filho. Carolina é apaixonada pelo que faz. E ela tem razão.
O projeto dela é realmente especial. Talvez você devesse conhecê-lo. Mais tarde, no quarto simples, mas confortável que lhe fora designado, Maurício tentou checar seus e-mails, mas o sinal de internet era precário. Frustrado, abriu a janela e foi surpreendido pela visão de um céu estrelado, como jamais vira na cidade. Refletiu sobre o confronto com Carolina. Não estava acostumado a ser desafiado daquela forma. As mulheres que conhecia em São Paulo, geralmente, estavam mais interessadas em seu dinheiro e status do que em questionar suas escolhas de vida. Havia algo irritantemente atraente na autenticidade de Carolina. No dia seguinte, após um café da manhã farto e caseiro, Tiago levou-o para conhecer a fazenda. O amigo explicou como havia transformado a propriedade, implementando práticas sustentáveis e diversificando as atividades. "E como estão as finanças?" perguntou Maurício, o consultor financeiro, não conseguindo se conter. Tiago hesitou. "Estáveis. Não estamos ficando ricos, mas vivemos bem." Algo no tom do amigo chamou a atenção de Maurício, mas antes que pudesse investigar, avistaram Carolina conduzindo uma caminhonete em direção a um prédio afastado. "Aquele é o centro de reabilitação", explicou Tiago. "Quer conhecer?" Maurício assentiu, sentindo uma curiosidade que o surpreendeu. O Centro de Reabilitação de Animais Silvestres era uma estrutura surpreendentemente moderna para uma fazenda no interior. O prédio principal, pintado em tons de verde e marrom para se integrar à paisagem, estava cercado por recintos de diversos tamanhos, adaptados para diferentes espécies. Carolina estava descarregando caixas de medicamentos quando eles se aproximaram. "Seu amigo ficou curioso sobre o projeto", explicou Tiago. Carolina olhou para Maurício com ceticismo. "Mesmo? Achei que lugares sem ar-condicionado e sem sinal de celular não fossem do seu interesse." "Estou tentando manter a mente aberta", respondeu Maurício com um meio sorriso. "E, para ser justo, você também me julgou sem me conhecer." Algo em seu tom fez Carolina pausar. Após um momento, ela assentiu. "Tem razão, desculpe por ontem. Venha, vou te mostrar o que fazemos aqui." Durante a próxima hora, Maurício foi apresentado a um mundo que jamais imaginou. Viu filhotes de tucanos resgatados do tráfico sendo alimentados manualmente. Uma onça pintada que perdera uma pata em uma armadilha ilegal e agora se recuperava para eventual soltura em uma reserva protegida. E um casal de lobos-guará que havia sobrevivido a um incêndio florestal. "A maioria desses animais chegou até nós por causa da ação humana", explicou Carolina, enquanto verificava os sinais vitais de um tamanduá-bandeira filhote. "Tráfico, destruição de habitats, caça predatória. E vocês conseguem devolvê-los à natureza?" perguntou Maurício, genuinamente interessado. "Cerca de 70% deles. Os outros que não teriam chances de sobreviver tornam-se parte do nosso programa educativo. Recebemos escolas, fazemos palestras." "Como vocês financiam tudo isso?" Carolina e Tiago trocaram olhares. "Com dificuldade", admitiu Carolina. "Temos algumas parcerias com ONGs, doações ocasionais e parte da renda da fazenda. Mas sempre é um desafio." Naquele momento, o celular de Carolina tocou. Ela atendeu rapidamente e seu rosto mudou. "Estamos a caminho", disse antes de desligar. "Temos uma emergência. Uma arara azul ferida foi encontrada por guardas florestais, a uns 30 quilômetros daqui." "Precisa de ajuda?" perguntou Tiago. "Seria bom. O Manuel está cuidando de um parto difícil de uma das vacas." "Eu vou", ofereceu-se Maurício, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Carolina hesitou. "Não é um passeio, Maurício. Pode ser complicado e sujo." "Sou mais capaz do que pareço", retrucou ele. "E fiquei curioso para ver como funciona." "Um resgate?" 15 minutos depois, Maurício estava na caminhonete de Carolina, sacudindo por estradas de terra. Para alguém acostumado a carros de luxo com suspensão perfeita, era uma experiência e tanto. "Por que você voltou para cá?" perguntou ele, tentando iniciar uma conversa enquanto se agarrava ao painel para não bater a cabeça no teto. "Tiago mencionou que você trabalhava em uma clínica em Belo Horizonte." Carolina manteve os olhos na estrada. "É uma longa história."
Temos tempo até chegarmos onde quer que estejamos indo. Ela suspirou. Eu tinha uma carreira promissora, sim. A clínica atendia principalmente animais de estimação de pessoas ricas. Pagava bem, mas um dia percebi que estava tratando mais de Yorkshire com depressão, porque a dona não dava atenção do que realmente fazendo diferença. E aqui você faz diferença? Aqui eu salvo espécies ameaçadas de extinção. Acredito que isso conta como fazer diferença, não? Maurício observou seu perfil determinado. Definitivamente conta. Chegaram a uma área de mata, onde 2 guardas florestais esperavam. Um deles carregava uma caixa de contenção. A arara está com a asa quebrada, informou um dos guardas, provavelmente atingida por um caçador. Carolina pegou seu kit médico e fez sinal para que Maurício a seguisse. Eles se embrenharam por uma pequena trilha até chegarem a uma clareira. Lá, no chão, estava uma das mais belas aves que Maurício já vira. Uma arara azul de plumagem vibrante, claramente em sofrimento. Vou precisar da sua ajuda, disse Carolina séria. Quando eu disser, você vai segurar a arara exatamente como eu mostrar, para que eu possa examinar a asa. Eu? Mas eu nunca... Você quis vir. Agora é parte da equipe. Maurício sentiu um nó na garganta enquanto se aproximava da arara azul ferida. Suas mãos, habituadas a assinar contratos milionários, tremiam ligeiramente. Você precisa ser firme, mas gentil, instruiu Carolina, ajoelhando-se ao lado da ave. Coloque as mãos exatamente como estou mostrando, segurando o corpo sem comprimir, mantendo as asas fechadas. Com cuidado, Maurício posicionou-se conforme as instruções. A arara se debateu inicialmente, mas ele manteve a calma, surpreendendo a si mesmo. Perfeito, murmurou Carolina, concentrada em examinar a asa danificada. Está quebrada, mas é uma fratura limpa. Precisamos imobilizá-la antes do transporte. Com movimentos precisos, Carolina aplicou uma tala improvisada na asa da arara, que emitia sons angustiados. Está tudo bem, Maurício se viu sussurrando para a ave. Você vai ficar bem. Ela sabe o que está fazendo. Carolina lançou-lhe um olhar curioso antes de continuar o procedimento. Pronto, disse finalmente. Agora vamos transferi-la para a caixa de contenção, com cuidado. Juntos, eles colocaram a arara na caixa que os guardas haviam trazido. Maurício notou manchas de sangue em suas mãos e na camisa, que provavelmente custara mais do que o salário mensal de muitos trabalhadores da fazenda. Estranhamente, isso não o incomodou. Você foi ótimo, comentou Carolina enquanto voltavam para a caminhonete. Para alguém que provavelmente nunca pegou nada mais selvagem que um martini. Maurício riu. Tive uma boa professora. Durante o caminho de volta, Maurício observou Carolina dirigindo com determinação, ocasionalmente verificando a caixa da arara no banco traseiro. Havia uma paixão nela que era rara de se ver em seu mundo de negócios calculados. Como você aprendeu a fazer isso? Perguntou. Resgatei meu primeiro animal aos 7 anos, um filhote de coruja caído do ninho. Desde então, nunca parei. De volta ao centro de reabilitação, Carolina imediatamente levou a arara para a sala de cirurgia improvisada. Maurício ficou do lado de fora, aguardando ansiosamente. Tiago encontrou-o ali 1 hora depois. Como foi? Perguntou o amigo. Intenso, respondeu Maurício. Nunca vi nada assim. E a Carolina foi muito dura com você? Na verdade, não. Ela é impressionante. Tiago sorriu, como se soubesse de algo que Maurício ainda não havia percebido. Quando Carolina finalmente saiu da sala, parecia exausta, mas satisfeita. A cirurgia foi um sucesso, anunciou. Ela tem boas chances de recuperação total. Posso vê-la? Perguntou Maurício. Claro. Vamos deixá-la descansar, na área de recuperação. A área de recuperação era uma sala tranquila, com várias gaiolas adaptadas. A arara azul, agora com a asa devidamente imobilizada, dormia sob efeito da anestesia. Ela é uma das últimas de sua espécie, explicou Carolina. Cada indivíduo salvo faz uma enorme diferença para a preservação. Quanto tempo até ela poder ser solta? Se tudo correr bem, uns 3 meses.
Primeiro a recuperação da fratura, depois a reabilitação para garantir que ela possa voar adequadamente e se alimentar sozinha. Maurício observou a ave adormecida, sentindo uma estranha conexão com aquele ser tão diferente dele. Obrigada pela ajuda hoje, disse Carolina, surpreendendo-o. Você se saiu melhor do que eu esperava. Isso foi quase um elogio? Ela sorriu, pela primeira vez sem ironia. Quase. Quando saíram do centro, o sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa que pareciam irreais para Maurício, acostumado com o pôr do sol entre prédios. Você está todo sujo, observou Carolina, apontando para as manchas. Em sua roupa. Valeu a pena, respondeu ele, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade da afirmação. Nos dias seguintes, uma rotina inesperada se estabeleceu. Maurício, que nunca acordara antes das 8 da manhã em São Paulo, encontrava-se despertando com o nascer do sol. Começou a acompanhar Carolina em suas atividades no centro de reabilitação, inicialmente como observador, depois como ajudante, voluntário. A arara azul que eles haviam batizado de Safira tornou-se um ponto de conexão entre os dois. Maurício visitava-a diariamente, observando com satisfação seus progressos. Ela está respondendo bem, comentou Carolina numa manhã enquanto trocava os curativos da ave. Sua recuperação está mais rápida do que esperávamos. Assim como a minha, respondeu Maurício. Carolina o estudou por um momento. É verdade. Você parece diferente do empresário estressado que chegou aqui há uma semana. Me sinto diferente. É como se eu estivesse despertando de um longo torpor. Naquela tarde, enquanto ajudava a alimentar alguns dos animais, Maurício reparou em Carolina conversando seriamente com Tiago perto do celeiro. A linguagem corporal dos irmãos indicava preocupação. Quando Carolina saiu, ele abordou o amigo. Está tudo bem? Tiago hesitou. Na verdade, não. Estamos enfrentando alguns problemas financeiros. Que tipo de problemas? O tipo que pode nos fazer perder a fazenda. Maurício ficou chocado. Por que não me contou antes? Você veio aqui para descansar, não para resolver meus problemas. Mas eu sou consultor financeiro, lembra? Isso é literalmente o que faço. Tiago suspirou. O banco está ameaçando executar a hipoteca. O centro de reabilitação consome muito dinheiro e a fazenda não está gerando receita suficiente. Quanto tempo vocês têm? 2 meses, talvez menos. Maurício sentiu algo despertar dentro dele. Não apenas preocupação pelo amigo, mas pela fazenda, pelo centro de reabilitação e secretamente por Carolina. Deixe-me ver os números, talvez eu possa ajudar. Durante as 2 noites seguintes, Maurício mergulhou nos livros contábeis da fazenda. Era uma situação complicada, mas não impossível. Percebia que o projeto de Carolina, apesar de vital para a conservação, drenava recursos significativos. Ao mesmo tempo, a fazenda não estava maximizando seu potencial de receita. Na terceira manhã, enquanto ajudava Carolina a fazer a fisioterapia na asa de Safira, decidiu abordar o assunto. Tiago me contou sobre a situação financeira da fazenda. Carolina ficou tensa. Ele não deveria ter te envolvido nisso. Por que não? Sou amigo dele, estou aqui. E acontece que isso é minha especialidade. Nossa situação não é um projeto para você. Se distrair durante suas férias, Maurício. Não estou tratando como distração. Estou realmente preocupado. Carolina terminou os procedimentos com Safira antes de responder. O que você acha que devemos fazer, então? Vender para algum conglomerado? Transformar tudo em uma fazenda industrial? É isso que você pensa de mim? Que eu sugeriria algo assim? Ela o encarou, procurando algo em seus olhos. Não sei o que pensar. Há uma semana você era apenas o amigo rico do meu irmão que não sabia diferenciar um bezerro de um porco. E agora? Agora, ela hesitou. Agora você é alguém que segurou uma arara azul ferida sem reclamar quando ela sangrou em sua camisa importada. Isso conta pontos. Maurício sorriu. O suficiente para me deixar ajudar com os problemas financeiros. Talvez, desde que entenda que o centro de reabilitação não está em negociação. É o coração desta fazenda. Entendo isso melhor do que você imagina. Naquela noite, após o jantar,
Maurício apresentou suas ideias iniciais para a família reunida. Falou sobre diversificar as fontes de renda da fazenda, estabelecer parcerias com universidades para pesquisa, criar um programa de ecoturismo controlado que gerasse recursos para o centro de reabilitação e buscar patrocínios de empresas interessadas em melhorar sua imagem ambiental. Vocês têm algo valioso aqui, concluiu. Não apenas em termos de terra ou animais, mas de propósito, e isso pode ser sustentável financeiramente também. Quando terminou, Tiago parecia esperançoso, Dona Cecília emocionada e Carolina, para sua surpresa, impressionada. Pode funcionar, ela admitiu, mas precisaríamos de capital inicial para implementar várias dessas ideias. Eu posso ajudar com isso, ofereceu Maurício, como investidor. Não queremos caridade, disse Carolina rapidamente. E não estou oferecendo caridade. Estou oferecendo uma parceria, um investimento em algo que acredito. Mais tarde, enquanto todos se retiravam para dormir, Carolina encontrou Maurício na varanda, observando o céu estrelado. Por que você faria isso? Perguntou ela, encostando-se na balaustrada ao lado dele. Investir seu dinheiro aqui? Talvez eu tenha descoberto que há mais valor no mundo do que ações e dinheiro, respondeu ele, usando as próprias palavras dela de dias atrás. Carolina sorriu e naquele momento, sob as estrelas, algo mudou entre eles. Nas semanas seguintes, Maurício e Carolina trabalharam juntos para implementar as estratégias financeiras da fazenda. O que começou como uma colaboração profissional foi se transformando em algo mais profundo. Cada dia trazia uma nova descoberta, uma nova conexão. Uma tarde, enquanto verificavam os progressos de Safira, cujas penas já começavam a brilhar com mais intensidade, Carolina fez uma pergunta que vinha aguardando. Por que você realmente veio para a fazenda? Tiago disse que você desmaiou durante uma reunião, mas nunca falamos sobre isso. Maurício parou o que estava fazendo e sentou-se em um banco próximo. Carolina juntou-se a ele, aguardando pacientemente. Eu tinha tudo em São Paulo, pelo menos o que sempre pensei que queria ter, começou ele. Dinheiro, poder, reconhecimento, mas num dia comum, durante uma reunião como tantas outras, simplesmente desmoronei. Foi como se meu corpo estivesse me dizendo que aquele caminho estava errado. E o que você acha agora? Que meu corpo estava certo. Ele sorriu, olhando para as próprias mãos, agora com calos formando-se nas palmas. Sabe o que é estranho? Tenho trabalhado mais horas aqui do que em São Paulo. Fisicamente é muito mais cansativo. E ainda assim nunca me senti tão vivo. Carolina o estudou com um olhar contemplativo. É difícil acreditar que você é o mesmo homem que chegou aqui há um mês. Não sou, e agradeço por isso. Naquela noite, após o jantar, Tiago recebeu uma ligação e, com expressão grave, chamou todos para uma conversa na sala. Recebi uma proposta hoje, anunciou. Um grupo de investidores quer comprar nossa terra para construir um resort de luxo. Estão oferecendo 3 vezes o valor de mercado. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Isso resolveria todos os nossos problemas financeiros, murmurou Dona Cecília. E acabaria com tudo o que construímos aqui, completou Carolina, visivelmente perturbada. O que aconteceria com o centro de reabilitação? Com os animais? Eles disseram que manteriam uma área verde como parte do resort, respondeu Tiago, sem muito entusiasmo. Uma área verde? Para os hóspedes tirarem fotos, isso é ridículo. Todos os olhares se voltaram para Maurício. O que você acha? Perguntou Tiago, como consultor financeiro. Maurício sentiu o peso da pergunta e, mais importante, o olhar de Carolina sobre ele. Um mês atrás teria recomendado aceitar a proposta sem hesitar. Agora, como consultor financeiro, diria que a proposta é atraente do ponto de vista puramente monetário, começou ele, notando o desapontamento nos olhos de Carolina. Mas como alguém que passou o último mês conhecendo este lugar, digo que essa terra, esse projeto, vale muito mais do que qualquer cheque que eles possam oferecer. Carolina sorriu aliviada. Nosso plano original está funcionando, continuou Maurício.
As parcerias com universidades já foram assinadas. O programa de ecoturismo começa no próximo mês. E 3 empresas já demonstraram interesse em patrocinar o centro de reabilitação. Podemos tornar este lugar sustentável financeiramente sem destruir sua essência. Depois da reunião, enquanto todos se dispersavam, Carolina seguiu Maurício até a varanda. Obrigada, disse ela simplesmente. Pelo quê? Por enxergar o valor deste lugar, por entender o que ele significa. Sob a luz da lua, seus olhares se encontraram de uma forma nova. Maurício sentiu seu coração acelerar quando Carolina deu um passo em sua direção. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, o celular dele tocou. Irritado com a interrupção, ele verificou a tela. Era Paula, sua secretária. Desculpe, preciso atender, é sobre a empresa. Carolina assentiu, dando-lhe espaço. Claro, boa noite, Maurício. Enquanto ela se afastava, Maurício atendeu a ligação, sentindo uma crescente tensão entre seus 2 mundos. Maurício, desculpe incomodar suas férias, disse Paula, soando preocupada. Mas surgiu uma situação que exige sua presença. Em São Paulo imediatamente, o conselho marcou uma reunião de emergência para amanhã. O que aconteceu? Um dos nossos maiores clientes está ameaçando transferir toda a sua carteira para a concorrência. Precisamos de você aqui. Maurício olhou para a porta por onde Carolina havia desaparecido. Então para o céu estrelado acima. 2 realidades, 2 mundos, 2 versões de si mesmo. Uma escolha se aproximava, e ele sabia que não poderia mais adiar. Na manhã seguinte, Maurício estava de pé antes do nascer do sol, sua mala parcialmente feita sobre a cama. Através da janela, via a fazenda despertando. Funcionários começando seus trabalhos, animais sendo alimentados, a fumaça da chaminé da cozinha, onde Dona Cecília já preparava o café da manhã. Havia passado a noite em claro, pesando suas opções. A reunião em São Paulo era importante, possivelmente decisiva, para o futuro de sua empresa. Mas deixar a fazenda agora, quando começavam a implementar as mudanças financeiras, quando o centro de reabilitação ganhava novos apoios, quando ele e Carolina, seu celular tocou novamente. Paula, impaciente por uma confirmação. Estarei no aeroporto em 3 horas, respondeu ele finalmente. No café da manhã, anunciou sua partida. Tiago compreendeu imediatamente. Dona Cecília pareceu desapontada. E Carolina? Carolina apenas assentiu silenciosamente, o rosto indecifrável. É temporário, garantiu Maurício. Resolvo esta questão e volto para continuarmos o trabalho aqui. Claro, respondeu Tiago. Entendemos que você tem responsabilidades. Após o café, enquanto terminava de arrumar suas coisas, Maurício decidiu visitar Safira uma última vez antes de partir. Surpreendeu-se ao encontrar Carolina lá, ajustando a tala na asa da arara. Vim me despedir dela, explicou ele, sentindo-se estranhamente culpado. Ela vai sentir sua falta, respondeu Carolina, concentrada em seu trabalho. Animais são sensíveis a quem realmente se importa com eles. Eu voltarei, prometeu Maurício. Carolina finalmente o encarou. A verdade é que não sei se você vai voltar, Maurício. São Paulo, sua empresa, aquele mundo, eles têm um jeito de puxar as pessoas de volta, de fazê-las esquecer o que descobriram aqui. Não vou esquecer. Talvez não intencionalmente, mas quando você entrar naquela sala de reuniões, vestir seu terno impecável e voltar a fechar negócios milionários, este lugar parecerá apenas um sonho distante. Havia dor em sua voz, e algo mais que Maurício não conseguia identificar completamente. Você está enganada, ele disse, aproximando-se. Este lugar, este trabalho, você mudaram algo em mim. Não é algo que possa ser desfeito ao vestir um terno. Carolina sorriu tristemente. Eu quero acreditar nisso. Eles se olharam em silêncio, tantas coisas não ditas pairando entre eles. Prometo que voltarei, repetiu Maurício, com toda a sinceridade que conseguiu reunir. Carolina assentiu, mas seus olhos revelavam dúvida. A despedida na entrada da fazenda foi breve. Tiago abraçou o amigo. Dona Cecília entregou-lhe uma marmita para a viagem e Carolina apenas estendeu a mão para um aperto formal que doeu mais do que Maurício esperava.
São Paulo o recebeu com seu ritmo frenético habitual. Do aeroporto, seguiu direto para o escritório, onde sua equipe o aguardava ansiosamente. Paula havia preparado um terno limpo para que se trocasse antes da reunião. O cliente está furioso, explicou ela enquanto Maurício se preparava. A concorrência ofereceu taxas menores e um pacote de serviços mais abrangente. Vestindo o terno que há pouco mais de um mês parecia uma segunda pele, Maurício agora se sentia estranhamente desconfortável. Era como interpretar um personagem que já não reconhecia totalmente. A reunião foi tensa. O cliente, um conglomerado industrial, ameaçava levar seus negócios para outro lugar. Os membros do conselho olhavam para Maurício, esperando que ele usasse suas habilidades de persuasão para reverter a situação. Em meio à discussão acalorada, seu celular vibrou. Uma mensagem de Tiago. Emergência na fazenda. Ligação urgente quando puder. Sentindo seu estômago afundar, Maurício pediu uma pausa na reunião e foi para uma sala privativa. O que aconteceu? Perguntou assim que Tiago atendeu. É o centro de reabilitação. Os investidores do resort enviaram especialistas para avaliar a propriedade sem nosso consentimento. Houve uma confusão. Alguns recintos foram danificados e vários animais estão agitados. Safira teve uma recaída séria. E Carolina? Está tentando controlar a situação, mas está devastada. Os investidores estão usando isso como prova de que o centro não é viável e estão pressionando para uma decisão rápida sobre a venda. Isso é ilegal, Tiago. Eles não podem invadir a propriedade assim. Sim, mas eles têm bons advogados e estão argumentando que foram convidados para uma avaliação preliminar. É nossa palavra contra a deles. Maurício sentiu uma raiva crescente. Conte tudo para o nosso advogado já, e diga a Carolina que estou voltando. E sua reunião? Maurício olhou através da porta de vidro para a sala de conferência, onde executivos em ternos caros aguardavam impacientes. Então pensou na fazenda, nos animais, em Carolina, lutando para proteger o que havia construído com tanto amor. Algumas coisas são mais importantes, respondeu simplesmente. Ao retornar à sala de reuniões, Maurício tomou uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Senhores, Maurício disse ao retornar à sala de conferência, peço desculpas, mas preciso me ausentar por motivos pessoais urgentes. Maurício, não podemos adiar esta reunião, protestou um dos diretores. Está em jogo um contrato de milhões. Ele encarou os rostos estupefatos ao redor da mesa, sentindo uma clareza que não experimentava há anos. Entendo a importância deste contrato, e é justamente por isso que vou propor algo diferente. Maurício respirou fundo. Paula assumirá a negociação com total autonomia. Ela conhece nossa empresa tão bem quanto eu, e tem minha total confiança. Paula, que estava em um canto da sala tomando notas, quase deixou cair seu tablet. Mas, começou um dos membros do conselho, Paula está preparada para isso há anos. É hora de reconhecermos seu talento, interrompeu Maurício, olhando com confiança para sua secretária, que na verdade sempre foi muito mais que isso. Quanto ao cliente, ofereçam o mesmo pacote que a concorrência. Mais consultoria estratégica gratuita por 6 meses. Sem esperar resposta, Maurício saiu da sala, com Paula seguindo-o perplexa até seu escritório. Você não pode estar falando sério, disse ela. Nunca falei tão sério em toda a minha vida, respondeu, já começando a esvaziar sua pasta de documentos importantes. Paula, você está mais do que pronta para isso. Mas e você, para onde está indo com tanta urgência? Maurício parou por um momento, olhando pela janela para a cidade que por tanto tempo definiu quem ele era, para o lugar onde descobriu o que realmente importa. A viagem de volta para a fazenda pareceu interminável. Quando finalmente chegou, o sol já estava se pondo, lançando um brilho alaranjado sobre a propriedade. Algo em seu coração se acalmou ao ver aquela paisagem, como se retornasse ao lar depois de uma longa ausência. Mesmo tendo passado apenas um dia longe, no centro de reabilitação encontrou Carolina, trabalhando freneticamente, reorganizando as instalações danificadas. Seu rosto mostrava sinais de exaustão e lágrimas recentes. Você voltou, ela disse,
visivelmente surpresa ao vê-lo. Prometi que voltaria. Não esperava tão cedo. Eu também não. Sem mais palavras, ele arregaçou as mangas do que ainda restava de seu traje executivo e começou a ajudar. Juntos trabalharam até altas horas, restaurando recintos, acalmando animais assustados, reorganizando suprimentos. Por fim, foram verificar Safira. A arara estava agitada, a recuperação de sua asa claramente comprometida pelo estresse do dia. Vai levar mais tempo agora, suspirou Carolina exausta, se ela se recuperar. Ela vai, afirmou Maurício com convicção, assim como este lugar. Sentaram-se lado a lado em um banco do lado de fora do aviário, contemplando as estrelas que começavam a pontilhar o céu noturno. Por que você realmente voltou? Perguntou Carolina finalmente. Sua reunião em São Paulo. Percebi que estava na reunião errada, respondeu simplesmente. Há décadas venho priorizando o que achava importante. Dinheiro, status, poder. Hoje, pela primeira vez, escolhi o que realmente importa. E o que seria? Este lugar, estes animais. Ele hesitou, reunindo coragem. Você. O silêncio, que se seguiu, pareceu durar uma eternidade. Tiago me contou sobre os especialistas, disse Maurício, quebrando o silêncio. O que eles fizeram foi ilegal. Podemos processá-los. Não temos recursos para uma batalha legal contra eles. Agora temos. Ele se virou para encará-la. Carolina, quero fazer mais do que apenas ajudar com conselhos financeiros. Quero investir de verdade aqui, ser parte disto. Não como caridade, mas como um compromisso com algo que acredito profundamente. Você está disposto a trocar São Paulo por isso? Seus clientes, sua empresa? Não estou abandonando minha carreira completamente. Ainda posso administrar parte dos negócios remotamente, com visitas ocasionais à cidade. Mas sim, estou disposto a reconstruir minha vida para incluir o que descobri aqui. Carolina o estudou sob a luz suave das estrelas, como se tentasse enxergar a verdade por trás de suas palavras. Quando você chegou, pensei que era apenas mais um empresário arrogante da cidade. Ela admitiu. Nunca imaginei que eu me apaixonaria por uma fazenda no meio de Minas Gerais, ou por uma veterinária teimosa que não teve medo de me colocar em meu lugar? Carolina sorriu, o primeiro sorriso genuíno desde o caos do dia. Ambos, eu acho. Naquele momento, sob o céu estrelado que nunca seria visível em São Paulo, Maurício tomou sua decisão final. Inclinou-se lentamente, e quando Carolina não recuou, seus lábios se encontraram em um beijo que selava não apenas o começo de algo novo, mas o fim de uma vida que já não o satisfazia. Nas semanas que se seguiram, a Fazenda Horizonte passou por uma transformação. Com os recursos e a expertise de Maurício, aliados à paixão e conhecimento de Carolina, o centro de reabilitação não apenas se recuperou do incidente, mas expandiu suas operações. A primeira vitória veio no campo jurídico. Maurício contratou uma equipe de advogados ambientalistas que conseguiu uma liminar contra os investidores do resort, impedindo-os de se aproximarem da propriedade. A batalha legal continuaria, mas aquela primeira vitória deu à família Almeida o fôlego necessário para reorganizar suas finanças. Nunca pensei que diria isso, mas seus contatos em São Paulo têm sido úteis, admitiu Carolina, enquanto observavam a construção do novo aviário, maior e mais bem equipado que o anterior. Maurício sorriu, passando o braço pelos ombros dela. E eu nunca pensei que estaria tão feliz vendo um prédio para pássaros sendo erguido. O programa de ecoturismo começou oficialmente, trazendo grupos pequenos e controlados para conhecer o trabalho de preservação. Universidades estabeleceram parcerias para pesquisas de campo e 3 grandes empresas assumiram o patrocínio do centro, ansiosas por associar suas marcas a um projeto ambiental legítimo. Maurício dividia seu tempo entre a fazenda e viagens ocasionais a São Paulo. Paula havia se revelado uma excelente negociadora, e aos poucos Maurício delegava mais responsabilidades, reestruturando sua empresa para operar com sua presença reduzida. Uma tarde, enquanto trabalhavam na nova área de soltura, Tiago abordou o amigo com um sorriso maroto.
Então você e minha irmã... Maurício corou ligeiramente. Isso te incomoda? Pelo contrário, nunca a vi tão feliz. E você parece outra pessoa, no bom sentido. Já me sinto outra pessoa. Ou talvez finalmente me sinta eu mesmo. O grande dia chegou 3 meses depois. Safira, completamente recuperada, estava pronta para retornar à natureza. A equipe do centro, juntamente com pesquisadores e alguns convidados especiais, reuniu-se na área de soltura na borda da reserva florestal. Carolina segurava cuidadosamente a arara, verificando uma última vez sua asa, agora perfeitamente curada. Ela está pronta, anunciou emocionada. Conseguimos. Você conseguiu, corrigiu Maurício. Eu apenas ajudei um pouco. Carolina sorriu, sabendo que não era verdade. A presença de Maurício havia sido fundamental, não apenas pelos recursos financeiros, mas pelo apoio emocional, pela determinação que demonstrou ao defender o projeto e, principalmente, pelo amor que agora compartilhavam. Quer fazer as honras? Perguntou ela, estendendo Safira para ele. Maurício hesitou. Tem certeza? Este é o seu momento. É o nosso momento. Com cuidado, Maurício tomou a arara em suas mãos. O animal, outrora ferido e assustado, agora exibia uma plumagem vibrante e olhos alertas. Juntos, ele e Carolina caminharam até a borda da clareira. Pronto? Perguntou ela. Maurício assentiu, sentindo um nó na garganta. Com um movimento suave, ergueu os braços e abriu as mãos. Por um instante, Safira permaneceu imóvel, como se avaliando sua nova liberdade. Então, com um poderoso bater de asas, lançou-se para o céu. Todos observaram em silêncio reverente, enquanto a arara azul ganhava altura, suas asas fortes cortando o ar, o azul intenso de suas penas contrastando com o verde da floresta. Antes de desaparecer entre as árvores, ela fez um círculo sobre o grupo, como um último agradecimento. Carolina enlaçou seus dedos nos de Maurício, lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. Valeu a pena, murmurou ela. Tudo isso. Cada momento, concordou ele. Naquela noite, sentados na varanda da casa principal, Maurício e Carolina contemplavam o céu estrelado, agora tão familiar para ele quanto havia sido estranho no primeiro dia. Recebi uma proposta hoje, comentou Maurício casualmente. Uma grande corporação quer que eu lidere sua divisão de investimentos sustentáveis. Carolina o olhou apreensiva. Em São Paulo? Não. Eles querem criar um modelo de negócios baseado no que fizemos aqui. Investimentos que gerem lucro e impacto positivo simultaneamente. E o que você respondeu? Que precisava consultar minha sócia. Ele sorriu, virando-se para ela. O que você acha, Carolina? Podemos expandir o que construímos aqui, ajudar outros projetos similares pelo país. A fazenda continuaria sendo nossa base, nosso lar. Nosso? Ela perguntou com um sorriso provocativo. Maurício pegou sua mão entre as suas. Acho que está na hora de tornar isso oficial, não? Do bolso tirou uma pequena caixa de madeira entalhada. Ao abri-la, revelou um anel simples, mas elegante, com uma pequena safira azul incrustada. Carolina Almeida, você aceita compartilhar não apenas este projeto, mas sua vida comigo? Sob as estrelas que haviam testemunhado o início de sua jornada juntos, Carolina não hesitou em sua resposta. Aceito, Maurício Ramos, mas com uma condição. Qual? Que você nunca mais use aquele terno horroroso que estava vestindo quando chegou aqui. Com uma risada que ecoou pela noite, Maurício a puxou para um beijo, selando uma promessa que havia começado com uma arara ferida e se transformado no amor mais verdadeiro que qualquer um deles já havia conhecido. Um ano depois, a fazenda. Horizonte se tornou um modelo de conservação e sustentabilidade financeira. O centro de reabilitação havia triplicado de tamanho, agora com uma equipe de veterinários e biólogos trabalhando em tempo integral. Maurício e Carolina, agora casados, dividiam seu tempo entre a administração da fazenda e viagens pelo país, consultando outros projetos de conservação que buscavam o equilíbrio entre preservação ambiental e viabilidade econômica.
Em uma tarde especial, eles guiavam um grupo de visitantes pela reserva quando avistaram entre as copas das árvores um flash de azul vibrante. Safira, reconhecível por um pequeno padrão em suas penas, voava livre acompanhada por outro exemplar de sua espécie. Ela encontrou um companheiro, sussurrou Carolina, emocionada. Maurício apertou suavemente sua mão, lembrando-se da jornada que os havia trazido até ali. Assim como nós, respondeu. O milionário que chegou à fazenda procurando apenas descanso havia encontrado muito mais. Um propósito, uma missão e o tipo de amor que transcende mundos diferentes e transforma vidas para sempre. A primavera havia chegado à fazenda Horizonte com toda a sua exuberância. Flores silvestres coloriam os campos, as árvores exibiam folhagens renovadas e uma energia de renovação pairava no ar. Era como se a natureza quisesse oferecer seu mais belo cenário para o evento que estava prestes a acontecer. Os preparativos para o casamento de Maurício e Carolina transformaram a fazenda nas últimas semanas. Seguindo o desejo do casal, seria uma cerimônia simples, mas significativa, realizada ao ar livre, próxima ao centro de reabilitação que havia unido seus destinos. Na manhã do grande dia, Carolina acordou com o canto dos pássaros. Da janela de seu quarto de infância, observou o movimento dos funcionários e voluntários que davam os últimos retoques à decoração. Lanternas artesanais penduradas em árvores, fileiras de cadeiras rústicas dispostas em semicírculo e um altar improvisado sob um majestoso jequitibá centenário que havia testemunhado gerações da família Almeida. "Está nervosa?" perguntou Dona Cecília, entrando no quarto com uma bandeja de café da manhã. "Estranhamente não", respondeu Carolina sorrindo. "Sinto como se tudo estivesse exatamente onde deveria estar." Em outro quarto da casa, Maurício ajustava a gravata de seu terno. Não o horroroso da cidade, como Carolina costumava brincar, mas um novo de linho claro, escolhido especialmente para harmonizar com o ambiente natural da fazenda. "Nunca pensei que te veria assim", comentou Tiago, que serviria como padrinho. "Como, nervoso?" "Feliz. Genuinamente feliz." Às 4 da tarde, quando o sol começava sua descida suave no horizonte, os convidados tomaram seus lugares. Eram uma mistura peculiar. Amigos e familiares de Carolina, trabalhadores da fazenda, veterinários e biólogos do centro de reabilitação e alguns colegas selecionados de Maurício do mundo corporativo, incluindo Paula, que agora dirigia grande parte das operações da empresa. Um violeiro local começou a tocar uma melodia suave, sinalizando o início da cerimônia. Maurício tomou seu lugar sob o jequitibá, ao lado do juiz de paz, que conduziria a cerimônia civil. E então, Carolina apareceu caminhando pelo corredor natural formado entre as cadeiras, acompanhada por seu pai. Seu vestido simples de algodão orgânico trazia pequenos bordados de araras azuis, uma homenagem silenciosa a Safira, que havia inadvertidamente iniciado sua história de amor. Em seus cabelos, uma coroa de flores silvestres substituía o tradicional véu. Quando seus olhares se encontraram, o resto do mundo pareceu desaparecer. Para Maurício, que um dia mediu sucesso em cifras e contratos, a visão de Carolina caminhando em sua direção com aquele sorriso iluminado representava uma riqueza que nenhuma conta bancária poderia quantificar. A cerimônia foi breve, porém emocionante. Trocaram votos escritos por eles mesmos, promessas que falavam não apenas de amor e companheirismo, mas também de compromisso com a terra, com os animais e com o legado que estavam construindo juntos. "Prometo estar ao seu lado, Carolina", declarou Maurício, sua voz firme apesar da emoção. "Não apenas nos momentos de celebração, mas nos desafios que virão. Prometo nunca esquecer o que aprendi aqui, que a verdadeira riqueza está no que construímos, no que preservamos e no amor que compartilhamos. Você me ensinou a enxergar além do óbvio, a valorizar o que realmente importa, e por isso te amarei para sempre." Carolina, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Prometo caminhar ao seu lado, Maurício,
construindo pontes entre mundos que parecem distantes, mas que juntos podem criar algo extraordinário. Prometo te lembrar de olhar as estrelas quando a vida ficar agitada, e prometo ser seu porto seguro, assim como você se tornou o meu. Você me mostrou que é possível conciliar sonhos e realidade, paixão e razão. E por isso, meu amor por você cresce a cada dia. Quando o juiz os declarou oficialmente casados, um suave bater de asas surpreendeu a todos. Uma arara azul sobrevoou a cerimônia, como se oferecesse sua bênção. Muitos juraram que era Safira, embora fosse impossível ter certeza à distância. A recepção aconteceu no grande celeiro, transformado em um salão de festas rústico e elegante. Luzes suaves pendiam do teto em arranjos que lembravam constelações, mesas decoradas com flores locais e velas artesanais, e uma pista de dança improvisada no centro. A comida, toda preparada com ingredientes da fazenda e produtores locais, era servida em estações distribuídas pelo espaço. Pratos típicos mineiros dividiam o espaço com opções mais elaboradas, em uma fusão que simbolizava a união dos diferentes mundos do casal. Durante a festa, Maurício surpreendeu Carolina com um anúncio especial. Hoje, além de celebrar nosso amor, disse ele, erguendo sua taça, quero compartilhar uma notícia. Finalizamos os trâmites para a criação da Fundação Horizonte, uma organização sem fins lucrativos dedicada à preservação ambiental e reabilitação de espécies ameaçadas. O Centro de Reabilitação será apenas o primeiro de vários que esperamos estabelecer pelo país. Os aplausos ecoaram pelo celeiro, mas nenhuma reação foi mais emocionante que a de Carolina, que abraçou o agora marido com lágrimas nos olhos. Este é o melhor presente que poderia me dar, sussurrou ela. A festa se estendeu noite adentro, com danças, risos e celebrações que misturavam tradições rurais e refinamentos urbanos, assim como o casal que era homenageado. 3 meses após o casamento, a rotina do casal havia encontrado seu ritmo. Dividiam seu tempo entre a administração da fazenda, o trabalho no centro de reabilitação e viagens ocasionais para consultorias em outros projetos de conservação pelo país. Numa manhã de domingo, Maurício acordou sozinho na cama. Encontrou Carolina na varanda, observando o nascer do sol com uma expressão contemplativa. Bom dia, disse ele, envolvendo-a em um abraço por trás. Acordou cedo. Não consegui dormir muito, respondeu ela, recostando-se em seu peito. Algo te preocupando? Carolina virou-se para encará-lo, um misto de nervosismo e alegria em seu olhar. Não exatamente uma preocupação, mas uma novidade. Ela respirou. Fundo. Estou grávida, Maurício. O mundo pareceu congelar ao redor dele. Por um momento, Carolina temeu sua reação. Afinal, nunca haviam discutido filhos diretamente, embora ambos tivessem mencionado desejar uma família eventualmente. Então o rosto de Maurício se iluminou com um sorriso tão amplo e genuíno que dissipou qualquer dúvida. Grávida, repetiu ele, como se precisasse ouvir novamente para acreditar. Vamos ter um bebê? Carolina assentiu, seu próprio sorriso espelhando o dele. Descobri ontem, mas queria ter certeza antes de contar. Fiz o teste 3 vezes. Maurício a ergueu gentilmente em um abraço, girando-a pela varanda enquanto ambos riam. Um filho, murmurou ele maravilhado, colocando-a de volta no chão com cuidado como se ela subitamente tivesse se tornado frágil. Nosso filho. Ou filha, lembrou Carolina sorrindo. Vamos precisar adaptar a casa, começou Maurício, seu lado planejador emergindo através da emoção. E talvez devêssemos pensar em construir um playground seguro, longe dos recintos dos animais, mas onde a criança possa crescer em contato com a natureza. Carolina riu, colocando um dedo sobre seus lábios para interrompê-lo. Temos tempo, disse ela. O bebê só chega daqui a 7 meses. Naquela tarde, reuniram a família para compartilhar a notícia. Dona Cecília chorou de alegria, já fazendo planos para tricotar roupinhas. Tiago abraçou a irmã e deu um tapa amigável nas costas do cunhado, brincando sobre como o executivo da cidade agora seria pai de um caipirinha. Mais tarde,
Casal caminhou até o centro de reabilitação. Era uma visita especial, que haviam estabelecido como tradição de domingo, ver como estavam os novos animais resgatados durante a semana. Como você acha que será? Perguntou Carolina, enquanto observavam um filhote de capivara sendo alimentado. Nosso filho, crescendo aqui, entre tudo isso? Maurício contemplou o cenário ao redor. O centro que haviam expandido, a equipe, dedicada que trabalhava mesmo no domingo, os animais que lentamente se recuperavam para retornar à natureza. Será extraordinário, respondeu com convicção. Crescerá entendendo o valor da compaixão, do trabalho duro, do equilíbrio entre progresso e preservação. Ele colocou a mão sobre a barriga ainda imperceptível de Carolina. Este lugar nos transformou, nos uniu. Será o legado perfeito para nosso filho. Enquanto voltavam para casa de mãos dadas, avistaram no céu um par de araras azuis voando em perfeita sincronia. Um símbolo de esperança, de renovação, de amor duradouro. Olhe, apontou Carolina. Será que uma delas é Safira? Talvez, respondeu Maurício. Gosto de pensar que sim, que ela encontrou seu par, assim como nós. E agora ambos estão construindo seu ninho, sua família. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Na fazenda Horizonte, um novo capítulo estava apenas começando, não apenas para o casal que havia encontrado amor nos lugares mais inesperados, mas para a pequena vida que agora crescia, símbolo da união entre dois mundos que juntos estavam criando algo verdadeiramente belo. Certa vez, Maurício havia chegado à fazenda em busca de descanso temporário. Encontrou, em vez disso, um propósito permanente. E agora, com Carolina ao seu lado e uma nova vida a caminho, sabia com absoluta certeza que nunca mais mediria sucesso em cifras ou contratos. Mas em momentos como este, com o vento suave no rosto, o amor de sua vida ao seu lado e o futuro se desenrolando com possibilidades infinitas à sua frente. Maurício Ramos, bem-sucedido empresário de finanças, visita a fazenda de seu amigo Tiago após sofrer um colapso de estresse. Lá, conhece Carolina, veterinária dedicada e irmã de Tiago, por quem se apaixona enquanto redescobre valores verdadeiros em meio a planejador emergindo através da emoção. E talvez devêssemos pensar em construir um playground seguro, longe dos recintos dos animais, mas onde a criança possa crescer em contato com a natureza. Carolina riu, colocando um dedo sobre seus lábios para interrompê-lo. Temos tempo, disse ela. O bebê só chega daqui a 7 meses. Naquela tarde, reuniram a família para compartilhar a notícia. Dona Cecília chorou de alegria, já fazendo planos para tricotar roupinhas. Tiago abraçou a irmã e deu um tapa amigável nas costas do cunhado, brincando sobre como o executivo da cidade agora seria pai de um caipirinha. Mais tarde, o casal caminhou até o centro de reabilitação. Era uma visita especial que haviam estabelecido como tradição de domingo, ver como estavam os novos animais resgatados durante a semana. Como você acha que será? Perguntou Carolina enquanto observavam um filhote de capivara sendo alimentado. Nosso filho, crescendo aqui entre tudo isso? Maurício contemplou o cenário ao redor. O centro que haviam expandido, a equipe, dedicada que trabalhava mesmo no domingo, os animais que lentamente se recuperavam para retornar à natureza. Será extraordinário, respondeu com convicção. Crescerá entendendo o valor da compaixão, do trabalho duro, do equilíbrio entre progresso e preservação. Ele colocou a mão sobre a barriga ainda imperceptível de Carolina. Este lugar nos transformou, nos uniu. Será o legado perfeito para nosso filho. Enquanto voltavam para casa de mãos dadas, avistaram no céu um par de araras azuis voando em perfeita sincronia. Um símbolo de esperança, de renovação, de amor duradouro. Olhe, apontou Carolina. Será que uma delas é Safira? Talvez, respondeu Maurício. Gosto de pensar que sim, que ela encontrou seu par, assim como nós. E agora ambos estão construindo seu ninho, sua família. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa.
Na Fazenda Horizonte, um novo capítulo estava apenas começando. Não apenas para o casal que havia encontrado amor nos lugares mais inesperados, mas para a pequena vida que agora crescia, símbolo da união entre dois mundos que juntos estavam criando algo verdadeiramente belo. Certa vez, Maurício havia chegado à fazenda em busca de descanso temporário. Encontrou, em vez disso, um propósito permanente. E agora, com Carolina ao seu lado e uma nova vida a caminho, sabia com absoluta certeza que nunca mais mediria sucesso em cifras ou contratos, mas em momentos como este, com o vento suave no rosto, o amor de sua vida ao seu lado e o futuro se desenrolando com possibilidades infinitas à sua frente. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.